Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo ouvindo a gente bem, alto e bom som. Vendo a gente bem. Boa noite, Felipão. Boa noite, pessoal. Deixa eu desativar aqui. Pessoal, hoje a gente está fazendo a transmissão via LinkedIn, via YouTube e novidades. Estamos fazendo a transmissão também via Instagram. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Parece que sim, viu, Daniel? Tô vendo aqui pelo stream. Eu também acabei de mutar o Instagram. Falei, mas eu tô falando 2 vezes? Aprendizado, galera. Live é isso aí. E a gente vai aprender, né? Bem... E é uma funcionalidade nova do StreamYard, né, Daniel? Então, sim. Está sendo novidade aí para todo mundo. Boa noite, meu caro. Boa noite, Felipão. Tomar uma aguinha aqui, que o papo vai ser bom. Tem que limpar a garganta hoje, hein? Hoje promete, tá, pessoal? Só já passando para vocês aqui, né, o porquê que a gente está com uma expectativa tão alta. A gente faz normalmente um briefing, né, com os convidados, que dura mais ou menos meia hora, né, Daniel? Normalmente dura meia hora. A gente fez o briefing com o Shiva, durou 2 horas, a gente abriu 2 salas, e aí quando estava fechando a última sala, faltando 1 minuto, galera, deu, porque senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite, né? Então, para vocês verem a quantidade de conteúdo, o cara é monstruoso, ele é incrível, então aproveitem bastante hoje, porque a gente traz esse tema, né, ô Daniel? Quero ser um vendedor de sucesso, técnicas, práticas e planos para se tornar um campeão de vendas, né? E aí a gente chamou o Paulo Shiva. Fala um pouquinho aí desse briefing também, ô Daniel. Bora lá. Boa noite, pessoal. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Daniel Antico, apaixonado pela vida, pela família, por pessoas, me motivou aí a ser um cara de vendas no mundo das vendas, consultor de vendas, palestrante e treinador de campeões de vendas. E falando em vendas, discutindo próximos programas aí com o Filipão, nos nossos alinhamentos internos, a gente podia falar sobre Key Account. É bacana esse assunto. O Key Account é um gestor, ele tem um time, e a diferença para outros perfis de vendas, nosso alinhamento interno. Eu falei, Filipão, eu conheço uma autoridade no assunto. Eu conheço um dos maiores, seguramente, um dos mais feras Key Account desse Brasil. Então, o Filipão comprou a ideia. Estamos juntos aqui hoje num programa super especial, hein, Filipão? Super especial. Pessoal, coloca pra gente de onde vocês estão falando, né? De onde cada cantinho do Brasil que está acompanhando a gente. Então, joguem nos comentários, né? Já também boa noite, Denis. Compartilhe o link aí nos grupos de vendas que vocês têm, no grupo dos times, né, de vendas que vocês participam, no grupo da família, ajuda a gente a conseguir chegar cada vez mais longe, alcançar cada vez mais vendedores, principalmente que a gente trouxe aí um cara incrível. Eu sou o Felipe Xavier, eu estou com uma expectativa muito alta, tá, para essa live. Eu participei recentemente de um audiocast da Live University, né, onde eu ministro aulas, e aí o tema foi profissional do futuro. E aí estava rodando muito ali em torno da IA e tudo mais. Eu falei, olha, para mim o profissional do futuro é o vendedor. Porque a competição vai estar tão grande que o que vai ser o diferencial para as pessoas adquirirem uma tecnologia ou outra vai ser o vendedor. Então, para mim, a profissão do futuro é o bom vendedor. E aí, hoje, a gente traz esse cara, traz aí o Paulo Shiva. Antes, né, de eu colocar ele aqui no nosso palco, porque ele está atrás das cortinas, eu quero fazer uma quebra de protocolo, tá, Daniel? Não sei nem se a gente tem muito protocolo. Mas, assim, num mundo onde a gente tem um estigma tão grande com os vendedores, a gente ouve por aí, né? Poxa, papo de vendedor, mas só está em vendas porque não arrumou coisa melhor. E no mundo que tem tanto estigma contra o vendedor, a gente traz um cara que ele escolheu ser vendedor, tem mais de 30 anos em vendas,
e tem um orgulho gigante de falar que ele é vendedor. Tá? Então, eu queria trazer ele para o palco e dar uma salva de palmas para esse cara, que é o Paulo Chiva. Tá? Pessoal, puderem botar uma palminha aí também no LinkedIn. Porque, Paulo, cara, trazer um vendedor que bate no peito e fala, cara, eu sou vendedor, eu sou um key account, isso para mim é um enorme prazer, porque eu já vi muita gente tendo vergonha de falar, o que você faz? Eu sou vendedor. Ou então escreve qualquer outra coisa na hora de preencher aquele formulário, né? Vou colocar aqui que eu sou, sei lá, empreendedor, mas não coloco que eu sou vendedor. Então, meu caro, seja bem-vindo à nossa estrela da noite. Se apresente para a gente, porque ninguém melhor que um vendedor com tanta experiência para poder falar de si mesmo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Daniel, pelo convite. É uma honra, tá? E boa noite a todos. E, assim, eu sou vendedor e eu encho a boca para falar que sou vendedor. Eu não acho que é estigma. A gente sabe que existem profissionais ruins na área de vendas, mas existem profissionais ruins em qualquer área. A questão de venda a gente vai falar um pouco mais, é um mundo muito particular. Eu já estou notando, Felipe, a gente fez esse warm-up anteontem, né? E, assim, o papo rendeu, foi muito, muito legal. Já dava para fazer uma live com a nossa conversa, com a nossa prévia, né? Mas... Já dava. Oi? Já dava. Já dava para assim, fazer, já dava. Saiu várias coisas e eu não tenho certeza que hoje vai sair também. E uma das coisas que eu já notei aqui, Felipe, você não falou isso anteontem, que vendas é a profissão do futuro. E eu vou concordar com você. Eu acho que nada vai acabar com a profissão de vendedor. Nada. Inteligência artificial, todas essas tecnologias, machine learning, todas essas tecnologias que vêm surgindo, e que eu sou fã, não tem nada contra, eu não vejo nenhuma profissão mais promissora no futuro como a profissão de vendedor. E por quê? Por um motivo muito simples. Conforme a tecnologia avança, alguém tem que vender essa tecnologia. E uma coisa nova, não vai ter máquina que vai vender uma coisa nova. A coisa nova é a máquina, a coisa nova é a tecnologia. Então, acho que mais que nunca, vendedor é a bola da vez. A gente pode dar nomes bonitos, né? Existe muito executivo de vendas para falar, né, o mais trivial, mas, na verdade, somos todos vendedores. E mesmo aqueles que não se acham vendedores, a gente pode falar isso no decorrer da nossa live, são vendedores também. E aí a gente vai fazer discorrer o porquê todos somos vendedores. Maravilha. Excelente, maravilha. Então, bora decolar essa nave, Filipão. Vamos lá, Chiva. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Por que a gente trouxe o Chiva para cá? Bom, eu vou começar então pelo texto aí que vocês colocaram, a opção, né? Eu tenho o hábito de não falar muito das empresas que eu passei, né? Eu costumo dizer que a marca mais preciosa que eu vendo chama Paulo Chiva. O crachá que eu visto é temporário, tá? Ainda mais no mundo de hoje. Antigamente, no tempo dos meus pais, a pessoa entrava numa empresa e trabalhava a vida inteira até se aposentar. Hoje, graças a Deus, o mercado não é mais assim. Então, a troca de empresas e troca de áreas, como eu já passei, é muito bem-vinda. Refresca a nossa memória, areja a nossa mente e permite que a gente consiga descobrir coisas novas, coisas diferentes e, principalmente, aprender mais. Eu trabalhava numa empresa alimentícia, no meu iníciozinho de carreira, eu era estagiário, e eu comecei o estágio na área de marketing. E era uma empresa multinacional de alimentos, suíça, toda sisuda, toda séria. Eu, adolescente, ia trabalhar de terno e gravata, e na área de marketing, eu lembro uma das coisas que me marcou, eu fiquei lá um dia inteiro catalogando embalagem. Essa empresa tinha uma linha de super gelados, e eu fiquei o dia inteiro, era a coisa mais assim, chata do mundo, né? Para encurtar a história, depois de 6 meses na área de marketing, eu fui na área de vendas. E aí um supervisor de vendas me recebeu em um supermercado. Ele me fez algumas perguntas para entender de onde que eu vinha, né? Se eu era filho de algum diretor. Aí eu expliquei minha história, né? Ele bateu nas minhas costas e falou: agora você vai aprender e entender onde você está trabalhando. Cara, e assim, o mundo mudou do avesso para mim. Porque o que eu vi na matriz, no escritório, não tinha nada a ver com a realidade. Nada a ver com o mercado, nada a ver com a área de vendas. E assim, rapidamente eu me apaixonei por aquilo. Era muito trabalho. Então, imagina que eu comecei como promotor de vendas, literalmente carregando caixa, passando calor. Imagina um verão como esse que a gente está passando, carregando caixa num Carrefour da vida. Mas aquilo foi um vírus que me picou. Eu falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar, aqui que eu quero ficar. E desde então, cara, minha vida de vendedor deslanchou.
eu não falei no nosso bate-papo, mas eu fui empreendedor, eu empreendi por 10 anos. Eu era feliz e sabia. Eu até digo, minha empresa, e era na área alimentícia, minha empresa deu certo por 10 anos, tinha que dar certo. E ela foi muito bem porque eu era um bom vendedor. E ela deixou de existir porque eu era um bom vendedor, mas não era tão bom gestor. Mas, assim, o aprendizado que eu tive foi fabuloso e me carregou aí para vários outros rumos, outras vertentes da minha vida. No determinado momento, eu pivotei minha carreira e mais ou menos 15 anos eu estou na área de tecnologia. É uma área, entre aspas, glamurosa, mas é uma área de muitos desafios. E, como eu sempre digo, estou sempre aprendendo e nessa área não é diferente. Mas vamos lá, perguntem. Maravilha, maravilha. Maravilha. Tivemos um bom... O Daniel já conhece o Chiva há mais tempo, né? Então, ele sabe aí toda a bagagem aí ao longo aqui do nosso bate-papo. O Chiva vai trazendo aí mais histórias. Porque é o seguinte, Chiva, a gente tem o nosso quadro Momento Direto ao Ponto. E eu quero fazer uma pergunta, né? Antes da gente responder essa pergunta que está aí na tela, a gente colocou no título, né, o vendedor campeão. E algumas pessoas viraram e falaram assim: mas você bota vendedor campeão só para poder chamar atenção, né? É mais um termozinho clichê. O que é esse vendedor campeão? Ele existe, ô Chiva? E se ele existe, por que a gente dá esse nome? Poxa, aquele cara é um vendedor campeão. Eu falo, por exemplo, super vendedor. Conta para a gente aí como é que é a sua percepção nesse sentido. Não, existem pessoas que se destacam, de novo, como todas as áreas, existem as pessoas que se destacam, né? Às vezes o que existe, eu estava comentando também, né, no nosso bate-papo, que não existe o cara que vence sempre. Então, como um campeonato de futebol, você tem temporadas ou partidas ou um campeonato específico que você manda muito bem. E tem outros momentos que você não vai tão bem. O importante é a postura. Eu falo que apesar de ter muita experiência acumulada, boa parte, para não dizer quase tudo que eu aprendi na minha vida, foi através de exemplos, olhando os outros, aprendendo com os outros. E eu tinha um supervisor que falava o seguinte, né? Você está de mau humor, você acorda de manhã, joga água no rosto, estampa o sorriso na cara e vai para a luta. Tá? Então, o resumo do que faz um vendedor ser campeão é esse otimismo, essa proatividade, esse ânimo de acordar todo dia e estar feliz com o que está fazendo. Uma frase que eu costumo dizer, essa talvez seja minha, tá? Eu acho que vender é um estado de espírito. Então, se você está feliz com o que está fazendo, com o que você está vendendo, e você está plenamente convicto que você está fazendo o melhor pelo teu cliente, isso sim é que faz um vendedor ser campeão. Maravilha. Show, hein? Show de definição. Chiva, tem um limite para você focar na tua meta e nos teus objetivos como campeão de vendas, esquecendo o cliente interno? Ou, traduzindo bem, direto ao ponto, como a gente gosta, não importa se alguém vai ficar chateado dentro da minha empresa, eu tenho que vender, bater meta e fechar negócio. Faz parte do perfil campeão? Não, eu acho que não, e eu acho que cada vez menos, tá? Eu acho que e aí vem essa questão, o Felipe comentou no início da transmissão, essa história de papo de vendedor. Não existe papo de vendedor, o que existe é ética, é seriedade, é preparo. A gente vai falar, algum momento, a gente vai falar de planejamento. Então, a questão você tem que deixar o teu cliente feliz, seja ele um cliente interno, seja um cliente externo. Você tem que estar feliz. Então, quando a gente fala em uma negociação, que é onde todo bom vendedor quer chegar, numa negociação, a melhor frase é o ganha-ganha. Se alguém está perdendo nessa negociação, o negócio não é bom. Esse é o fato. E aí, quando a gente fala de clientes internos, a gente fala de algumas empresas que acabam não tendo muita ética, e aí seja por concorrência interna, favorecimento, o nome que seja que você queira dar, não é uma coisa legal. Tá? Então, a gente tem que, não necessariamente, lógico, você chegar e falar, o mundo o mundo não comete injustiça, o mundo é injusto, é verdade, as empresas também são injustas, às vezes nós somos injustos com os outros, às vezes nós somos injustos conosco, com cada um de nós. A gente tem que realmente buscar essa ética, buscar o estar bem. Não é fácil, tá? Não é fácil, nunca foi fácil.
Então, às vezes existe aquela pressão pela meta, pela pressão para os resultados, e muitas vezes a gente, às vezes, se vê compelido a fazer certas coisas que não são corretas. Se isso vira uma rotina, alguma coisa está errada. Se isso é uma rotina na empresa que você está representando, alguma coisa está errada. E aí talvez seja o momento de avaliar e ver se você está realmente no lugar correto. Show. Não sei se é essa a resposta, Daniel. Para mim é. Agora eu devolvo, você concorda, o que é ética, né? O que é ética nesse nosso mundo moderno, né? Acho que é uma definição perfeita, né? Porque eu entendo o seguinte, um campeão, ele tem linearidade de resultado. E prejudicando os outros, você pode, no curto prazo, ter sucesso. Mas ele não vai ser longevo. Exato. E o que nós queremos é com consistência, né, e longevidade. E aí precisa, de fato, ter ética. Senão a gente não permanece no mercado por tanto tempo. E, Daniel, é tão perfeito a tua comparação que a própria empresa, e a gente sabe que tem empresas não muito éticas, essas próprias empresas não sobrevivem muito. Então, o profissional que está em uma empresa dessa, ele tem que tomar a decisão, né? Eu vou recolher, né? Eu vou tirar o meu time desse campo, ou vou esperar aqui, né? Que o campo afunde e eu afunde junto, né? Então, é uma reflexão. E às vezes o cara está indo bem, não é dizer, às vezes o cara está vendendo corretamente, indo bem, mas o produto que ele vende não é bom. E aí, de novo, a gente volta para o que eu falei há pouco tempo, a marca mais preciosa que a gente tem é a nossa reputação. O meu nome toda hora. Quando eu faço uma venda boa, pode passar anos. Eu volto naquela empresa, as pessoas lembram de mim e me escutam e me atendem. Se eu fizer uma venda ruim, graças a Deus eu nunca fiz, ou foram raríssimas as vendas ruins que eu fiz, e foram involuntárias, não foi porque eu quis, esse cara também nunca mais vai esquecer. E aí ele nunca mais vai me receber, e ainda pior, né, ele pode falar mal de mim para outros potenciais clientes. Ô, Shiva, pegando um gancho, né? É muito legal isso que você traz, né? Poxa, o meu nome, o crachá a gente vai mudando, mas o meu nome eu carrego e as pessoas vão lembrar. Eu fiz um treinamento para a Orgel, que é uma empresa grande aqui de Belo Horizonte, e o diretor comercial falou uma coisa legal para os vendedores dele, que eu falei assim, ó, eu quero usar. Ele falou, desde que você fale, que foi minha essa frase. Ele falou, cada vendedor é uma unidade de negócio. Sim. Todos vocês, cada um é uma unidade de negócio. É muito legal a visão dele de que cada vendedor é um empreendedor, cada vendedor tem a sua marca e precisa valorizar essa marca. A gente tem aqui pessoas, né, que provavelmente estão ainda nos primeiros anos de carreira como vendedor, e aí vocês levantaram uma bola interessante, tá? E aí já vou colocar você aí numa fogueira, viu, Oshila? A gente sabe que acontece muito da questão, a gente vê muita postagem, poxa, você precisa vender para o seu cliente aquilo que ele precisa, não empurrar uma venda, nada melhor do que você entregar exatamente o que o seu cliente precisa, senão não precisa, não faça essa venda. Só que, por outro lado, você tem um gestor que está lá, bora vender, você tem uma empresa que tem uma meta. Como é que essa pessoa que está começando, Shiva, ela deve se posicionar quando isso acontece? É uma pergunta difícil, né? Porque a gente, assim, por mais que a gente tenha acesso à informação, livros, metodologias, não sei se vocês vão querer abordar esse tema hoje, o cara que está começando, tudo é novo para ele, né? Às vezes você pega um cara experiente, aconteceu comigo, e até hoje acontece comigo, você entra numa empresa nova e tudo é diferente, tudo é novo. E aí, muitas vezes, é difícil, né, você entender, né, como que você vai se comportar. Então, imagina, chegou numa empresa nova, você está ainda entendendo a cultura da empresa, você está entendendo o teu chefe, você está entendendo os clientes internos, como o Daniel comentou, e aí chega um momento difícil. E aí, como que eu faço? Eu acho que a melhor coisa é você fazer uma autoanálise. A dica que eu dou para quem está começando é, primeira coisa, na dúvida não faça nada. Na dúvida não faça nada. Volta para casa, coloca a cabeça no travesseiro. Uma boa noite de sono é a melhor coisa para clarear as ideias, e no dia seguinte você toma a decisão. Uma outra saída, se você tem mentores, coaches, o nome que você queira dar, pessoas de tua confiança, é compartilhar isso, sem medo, sem receio. E eu continuo falando, na dúvida, é melhor não fazer nada. Agora, é fácil a gente falar aqui numa live, numa situação abstrata, né? A gente se depara todas as vezes com situações difíceis. Hoje tem uma cultura, entre aspas, dos feedbacks, né?
E existe até software para isso, né? Eu sou um crítico parcial desses softwares, né? E muitas vezes você é obrigado a dar feedback, por exemplo, o Daniel falou, de um colega teu de trabalho, seja cliente interno ou não. E aí olha que responsabilidade que as pessoas têm quando tem que fazer um negócio desse. Vendas complexas é muito comum você trabalhar em equipe. E aí vem aquela questão, quando a venda é bem feita, você, vendedor, né, que geralmente lidera esse processo, bate no peito, eu vendi. E quando a venda não dá certo, ele aponta o dedo para alguém e fala, ó, não vendeu por causa dele. Então isso também fere a ética. Quando você trabalha em equipe, você ganha uma concorrência, conquista uma venda, nós ganhamos. E quando você perde uma venda, nós perdemos. Então essa responsabilidade, ela é compartilhada. E vou mais longe, o vendedor é o principal responsável disso. Por quê? Porque o vendedor, ele lidera o processo. Você pode ter profissionais do teu lado, seja o teu chefe, seja um pré-venda, seja um arquiteto, um engenheiro de venda, seja o que seja. Você está liderando esse pessoal. Então, jogar a responsabilidade em terceiros é você omitir a tua parcela de culpa nesse processo. E por que, Shiva, que ele lidera? Achei legal esse ponto aí. Por que é o vendedor que lidera? Quando a gente fala de vendas complexas, eu estou agora numa empresa de tecnologia e as vendas são muito complexas, né? Você lida numa empresa, quanto maior a empresa, mais atores são envolvidos nesse processo de compra, são os atores da oportunidade, e você tem que replicar essa estrutura dentro dessa oportunidade. Então, imagina, você tem lá numa reunião, você tem lá 5 pessoas, diretor, um gerente, um usuário, o que seja. O vendedor, cara, ele não vai sozinho numa oportunidade dessa. Ele leva um técnico, leva, no jargão de TI, um pré-vendas, ele leva geralmente o chefe, se botar lá o chefe, o diretor, você vai levar teu chefe para bater crachá com crachá. Só que quem vai brifar toda essa turma é o vendedor. Quem vai fazer o account plan, e aí, tradução para o português, o plano da conta, o planejamento da conta, é o vendedor. Ele que vai estudar, ele que vai questionar, ele vai entender, ele tem que saber cada um dos atores dessa oportunidade que vão estar nesse dia na reunião, ele tem que saber o perfil de cada um deles. E ele vai brifar os demais. Inclusive o diretor dele. Inclusive o diretor, começando pelo diretor dele. E, Daniel, olha que coisa surreal que poucas empresas, poucos vendedores e poucos diretores caem a ficha. Nesse momento, está o diretor e o chefe do diretor é o vendedor. É o vendedor que vai chegar para o diretor e falar o que ele vai falar, o que ele vai dizer, o que ele não pode dizer. Então, a qualidade desse briefing é o vendedor que vai fazer. O termo para isso aí se chama orquestrador. Naquele momento, o vendedor é o líder. E ele orquestra todos os atores que estão com ele naquela oportunidade. Olha a responsabilidade disso daí. E aí vem uma palavrinha que eu repito muito na minha vida, e eu aprendi isso muito cedo, que chama planejamento. O vendedor, cada vez mais, o vendedor que não faz planejamento, ele nessa frasezinha que o Felipe comentou agora, ele não tem futuro. O vendedor do futuro, cada vez mais, é o vendedor que se planeja, que estuda e vai preparado para uma venda. Senão ele vai ser sempre um barco à deriva, né? Exatamente. Ele vai ser conduzido, ele não vai conduzir, ele vai ser conduzido. Bora lá, Felipão. Tá muito bacana. Eu vou pedir para a audiência já começar a colocar as perguntas, porque a gente tem um momento, né? Que para quem já é fã de carteirinha nossa aqui, né? Parafraseando um youtuber famoso que eu gosto, cara, vocês já sabem que tem um momento ali, né? A voz do povo é a voz de Deus, então já coloque suas perguntas aí para o Shiva. Ó, vocês estão vendo que ele responde qualquer uma. Ele rebate mesmo, qualquer bola que joga, ele rebate. Então, jogue suas perguntas polêmicas aí que a gente vai repassar para o Shiva. Tá? Shiva, você falou uma frase, eu até fiz uma postagem hoje, comecei com ela. Nunca, jamais fique sem cartas na manga. Boa. Essa frase eu também ouvi. Não é uma frase minha, não. Assim, dentro de vendas, existem muitos cursos, muitas metodologias, e me agrada muito você estudar as fases de uma venda. Então, a gente tem aí um padrão. As pessoas gostam de complicar um pouco alguns assuntos que, na minha opinião, são simples, mas normalmente um ciclo de venda, você tem 4 fases, né?
O Vitor Hugo da Actavox, o Daniel conhece muito bem o Vitor, ele até fez um acrônimo desse negócio. Que eu também aprendi em algum momento, esqueci quando, né? Que é o PANF, né? Então, o PANF nada mais é que o planejamento, a apresentação, a negociação e o fechamento. São 4 passinhos que você tem para fechar uma venda. É simples assim. Se você fizer esses 4 passinhos bem feitos, você tem as tuas chances de sair vencedor são maiores. E cada um desses passinhos você tem um aprendizado, você tem um estudo, você tem coisas que você tem que aprender. Então, o planejamento é desnecessário falar. O apresentação, normalmente hoje é o PowerPoint, mas já foi folder, já foi gogol, ainda depende do com quem você está falando. A negociação é um capítulo à parte. Então, a negociação é uma arte, assim, e é uma fase, um passo da venda que, particularmente, eu me agrada muito. E tem livros para você estudar só de negociação. E uma das coisas, para resumir isso daí, uma das coisas que eu aprendi e levo para a minha vida é nunca fique sem cartas na manga. O cara sempre vai te pedir alguma coisa. Enquanto você menos espera, ele está com a caneta na mão para assinar o contrato, ele vai assinar. Mas peraí, eu estou pensando aqui um negócio, tá faltando tal coisa. E aí, se você está sem cartas na manga, você não tem mais nada que dar. Então, é uma habilidade, e às vezes alguns vão questionar, mas você vai negociar com alguém muito duro, um comprador profissional, o cara te arranca tudo. Cara, não tem que te arrancar. O processo de negociação é uma troca. Para você conceder algo, você tem que ter algo em troca. Então, é constantemente essa troca. Se o cara te pede um desconto à vista, ele não pode pedir um parcelamento depois. Cara, eu já te fiz o preço à vista. Você pediu, lembra? Tá aqui, ó. Você me pediu tanto, estava tanto, eu fiz à vista. Você quer parcelar? A gente vai voltar para aquele preço lá atrás. Então, é uma troca. Se ele pedir uma coisa, você dá. Se ele pede outra, você tem que chegar e falar, ok, então o que você vai me dar em troca? O segredo é sempre tenha cartas na manga. Não entregue todo o teu ouro numa negociação. O Jeb Blount, né, que é um autor que eu gosto demais, ele fala que quando entra na fase de negociação, é a fase que ele mais gosta, que ele sabe que ele vai vender. Que aí agora são só ajustes de detalhes, mas que ele já tem a venda na mão. E no nosso bate-papo, no nosso warm-up, Felipe, eu raras vezes, uma fase que eu gosto muito, a negociação. E é um pouco do meu perfil de desafiador, assim, tem gente que vai apavorado, não, eu vou falar com o comprador, pelo amor de Deus, que raça chata. Eu vou animado, eu esfrego minhas mãos, acordo animado, e eu não lembro de ter perdido uma venda na fase de negociação. Quando o cara te chama para negociar, é um motivo, ele quer comprar. O pior adversário que você pode ter é você mesmo. Desculpa, te interrompi, Daniel. Não. Felipe. Não ia falar nada, não. Jeb Blount. Eu tô aqui concordando, viu, ô Shiva, porque é isso mesmo, né? E é legal você trazendo, poxa, você falando que nunca perdeu, né, uma venda nessa etapa de negociação. Porque às vezes a gente vê muitos vendedores ficando desesperados na parte de negociação. Poxa, mas você já conseguiu entender a dor, você já conseguiu os microcompromissos. Cara, é só uma questão de ajuste. É o que o Jeb Blount fala, poxa, só você não fizer uma grande M, né, para perder a venda ali, na hora que você está no processo de negociação. Felipe, posso soltar mais uma? Também um aprendizado também nessa minha vida aí de vendedor. 2 palavras proibidas em uma negociação. Não e nunca. Quando você fala não ou nunca, você encerra a negociação. Então, isso é uma coisa que eu vejo até hoje, e pessoas muito experientes. O cliente pede um absurdo, fala, não, isso aí nunca. Ou de jeito nenhum. Você encerra a negociação. Então, você tem que sempre argumentar, e é um exercício muito curioso, porque você não pode usar essas palavras, porque senão você encerra. E um comprador profissional, eu já vi gente chegar, levantar e ir embora da sala. E aí você não resgata mais o cara. Você tem que chegar e tentar argumentar, tentar negociar. Você não pode falar não. Tá? O cara te pede um absurdo, você tem que soltar aquele veja bem, conversar, dialogar, fazer o cara entender, se colocar no teu lugar e que aquilo que ele está pedindo não é uma coisa lógica, não é uma coisa que faça sentido. Quando a gente vende serviço, e hoje em dia se vende muito serviço, a equação é muito simples. O cara vai pagar lá um determinado valor e você vai entregar aquilo em um determinado nível de serviço. A gente está falando de pessoas. Então não adianta você chegar e falar, cara, eu vou pegar o salário que está me pedindo 50% de desconto,
eu vou ter que chegar lá para o meu prestador de serviço, para o meu técnico, para quem quer que seja, eu vou ter que falar para ele reduzir 50% do salário dele. Você acha que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai Então, dar você certo. tem que usar palavras inteligentes para o cara chegar e falar, não, realmente não dá para fazer isso. E ele vai falar o não, ao invés de você falar o não. Ele entender, né, Chiva, que aquele pedido dele foi um absurdo. O Chris Voss, ele fala muito isso, poxa, faça perguntas para que ele mesmo veja que aquele pedido na negociação é absurdo. Ele falou assim, realmente isso que eu pedi não faz sentido. Ele mesmo chegar nessa conclusão. Pessoal, a gente aqui, né, como organizadores da live, a gente está muito feliz porque a gente está começando a ganhar, né? Quando chega uma mensagem dessa aqui, o pessoal tentando fazer uma venda aqui dentro da nossa live, é porque a gente está tendo audiência. Então, muito feliz. Então, Christian, a gente só pode melhorar essa abordagem, tá, Christian? Então, a gente podia, né, pegar o resto da live aqui e fazer, né, fazer um case aí com a abordagem do Christian, mas não dá, porque a gente tem muito assunto aqui. Ô, Cristian, me passa depois se você tem curso de francês, porque é uma língua que eu nunca aprendi e sempre quis, viu? Então, eu posso fazer um francês para tratar você. Pode conversar, né? Então, aqui a gente faz ao vivo aqui, se tiver, a gente coloca mesmo, tá? Ele está querendo vender, nós vamos ajudar, que é uma live de vendas, então nós vamos ajudar, mas a gente tem que conversar da abordagem, tá? A abordagem, ela precisa ser menos de produto e buscar entender um pouco mais as dores. A necessidade. Ó, ele já abriu, eu tenho um desejo, né? A gente compra, as pessoas compram por desejo ou por necessidade. O meu desejo é aprender francês. Maravilha, maravilha. Ô, Chiva, você falou aí da questão do planejamento, né? No nosso brief, no nosso warm-up, você estava sempre falando, poxa, planejamento. Era uma palavra que estava sempre presente no seu discurso. O que a gente precisa dentro de um bom planejamento, né? Um vendedor que ele está não só dentro da venda, mas na carreira dele. Eu quero estender a questão não só para uma venda, para a gente não ficar só no técnico da venda, mas ajudar esses vendedores que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir depois, a planejar a carreira deles, né? Que eles olhem e falem assim, poxa, eu quero ser o Chiva, eu quero chegar lá, eu quero bater no peito, ter orgulho que eu fui um vendedor de sucesso, que eu sou um vendedor de sucesso e que eu fiz a escolha certa. Traz para a gente aí, vamos dizer assim, um momento mão na massa, um passo a passo, para que essas pessoas comecem já amanhã a executar dentro da carreira delas e no processo de vendas delas. Tá bom, vamos falar um pouquinho de planejamento da carreira de vendas. Eu vou dizer assim, não existe um caminho único, né? Às vezes as pessoas chegam assim na vida e nas profissões, existem vários caminhos, né? Eu gosto de dar o exemplo da medicina, né? O cara se forma médico, ele sai da faculdade com 6 anos, ralou para entrar na faculdade, ralou ainda mais para sair da faculdade, ele termina lá a faculdade dele, 6 anos, sai com o diploma e o que ele sabe? Nada. Ele não sabe nada. O máximo que ele vai trabalhar num posto de saúde, que me perdoem os médicos, modestamente eu vou dizer que a minha filha é médica, está terminando cardiologia agora, mas a verdade é o seguinte, ela mesma falou, é a palavra dela, ela saiu da faculdade e não sabia nada. Quando ela começou a fazer a primeira residência dela no hospital público, que ela começou a aprender. Então, a gente só vai aprender apanhando. E o apanhar, infelizmente, passa por erros, passa por acertos. Vendas, existem vários caminhos. Eu decidi, um belo dia, ir para a área de tecnologia. Eu trabalhava em outro mercado. Desculpe, não vou entrar em detalhes, até porque posso até criticar a empresa que eu trabalhei no passado. Eu trabalhei numa empresa, não queria mais aquela área, não queria mais aquela empresa. E eu queria ir para a área de tecnologia, porque eu gostava. Né? Sempre se falou que tecnologia, há muitos anos se fala tecnologia é a profissão do futuro, e ainda hoje se fala tecnologia é a profissão do futuro. Eu acho que a tecnologia hoje permeia a nossa vida. Né? Então, a gente está fazendo uma live, usando a internet, microcomputador, com alta tecnologia, e cara, isso aqui é normal, faz parte da vida. E um belo dia eu cheguei, cara, eu vou para a tecnologia. E eu acho que demorei do início da minha decisão até efetivamente trocar de emprego, eu vou te dizer que eu demorei uns 3 anos. Tá? E por quê? Porque é uma coisa bem difícil mudar de área. Então, a gente percebe hoje nesse mundo especializado, vou dar um exemplo, o cara é vendedor de automóvel. Cara, dificilmente o cara vai vender sofá. O cara se especializou em vender automóvel.
Aí um belo dia ele vai numa loja de sofá, quer emprego de sofá, ele vai perguntar, o que você entende de sofá? De onde você veio? Fala, meu amigo, vai lá vender automóvel, que sofá é outra pegada. Então, essa mudança que eu fiz foi muito difícil. E aí eu vou falar com orgulho aqui, Daniel, Vitor Hugo, que me indicou para essa oportunidade. Que legal. Belo dia eu cheguei para o meu chefe, nessa empresa que eu não queria mais, e eu cheguei para o meu chefe, fulano, cara, recebi uma oferta para ganhar 3 vezes mais. E o meu chefe falou, boa sorte. Fui embora. Tinha um final de ano que nem agora, eu ia começar no início de janeiro. Aí eu cheguei em casa e falei, Gisele, a Gisele eu posso falar o nome. Tá aqui é a única que eu vou falar o nome. Gisele, tá, vou mudar de emprego. Ela olhou assim assustado. Eu era gerente, tinha uma equipe de 14 key accounts, e eu ia voltar a ser vendedor. Falei para ela, eu vou voltar a ser vendedor, ganhando metade do salário. A Gisele olhou para minha cara e falou assim, você é um idiota. Te juro por Deus. Ela ficou assim, com a boca aberta. Eu sempre fui essa coisa meio doida, assim, né? Ela falou literalmente, você é um idiota. Eu não tinha consultado ela, porque eu sabia que ela não ia gostar da ideia. Sofri que nem um cachorro, Felipe, Daniel e ouvintes, né? Sofri que nem um cachorro, cara. Vender sofá não é fácil. Não é fácil vender sofá. Mas passou o tempo, me adaptei. A duras penas comecei a emplacar, comecei a ser esse vendedor campeão que está no subtítulo. E aí hoje a Gisele me dá razão. Tá? Tive muito e continuo tendo muito sucesso nesse mercado. Eu tive que estudar, tive que me reinventar, tive que aprender, tive que... Gente, o resumo da tua pergunta, Felipe, é estudar, é se preparar. Não tem caminho fácil, nada é fácil na vida. E ser um vendedor top, de ponta, campeão, não é fácil. Isso eu posso garantir para qualquer um. Sem conhecimento profundo do teu produto, da tua empresa, do mercado que você vai trabalhar, por quê, o que esse mercado faz, o que atende, e aí você vai entender as dores para poder ajudar. Se não tiver disposto a estudar muito, não tem jeito, né, Shiva? Tem que estudar. Não tem jeito. E você falou um ponto interessante, né? Você liderava 14 pessoas e normalmente, pô, um key account já é um cara mais pesado, então, puta, amanhã ele vai querer ser um gerente. Habilidades para lidar e para liderar pessoas e a tua própria carteira, a carreira vertical e horizontal. E eu vejo que você é um key account decidido. Eu sou um key account, eu quero ser um key account. Quais essas diferenças de horizontal e vertical? E por que o Shiva escolheu, e é isso que é legal, quando a gente fala em preparo, pessoas que se preparam como o Shiva conseguem escolher. O Shiva escolheu ser key account. Fala um pouquinho pra gente o porquê disso aí. Porque eu sempre falei nos nossos bate-papos que você seria um baita de um líder, inspirar pessoas, ia mentorar pessoas, ia montar um time campeão de vendas, né? Mas fala para essa galera que está acompanhando a gente aí o porquê. Eu vou falar o seguinte, se tem líderes ou futuros líderes aqui nessa live ouvindo, o dia que vocês tiverem o vendedor top na equipe de vocês, jamais promovam ele para líder. Jamais. Olha, é por isso que tem que ser cara assim, Felipe. Chama Síndrome de Peter, Shiva. Tem um estudo muito legal chamado Síndrome de Peter. Essa eu não conheço, você vai me ensinar depois. Eu não vou estragar a tua live aqui, depois você vai me explicar. Ou a gente faz uma live. Eu vou fazer uma postagem, né, sobre essa assim. Ótimo. A questão é o seguinte, eu tenho 2 paixões na vida. Um é vendas. Eu sou apaixonado por vendas, assim, fanático, não estou exagerando, gente. Eu adoro, estudo, leio, gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir cases. E a segunda paixão minha é ciclismo, é bicicleta. E eu competi, eu tive o privilégio que meu pai foi meu técnico. E meu pai era técnico de ciclismo, e ele se orgulhava. Ele nunca foi um bom ciclista. Meu pai é espanhol, falecido, né? Na Europa, quem conhece um pouco desse esporte sabe que é muito popular na Europa. Né? E aí ele falava o seguinte, né? Se sinônimo de bom atleta fosse inevitavelmente ser um bom técnico, o melhor técnico de todos os mundos seria o Pelé. E ele nunca dirigiu um time. E a explicação é muito simples. O cara sabe fazer, mas ele não sabe explicar.
E muitas vezes, quando ele faz aquilo muito bem feito e vê outra pessoa fazendo não tão bem feito, ele se irrita. Então, esse é o grande problema de você pegar um profissional muito capacitado naquilo que ele faz, e da noite podia Esse ser ponto é punk. e assim, esse é o exemplo do meu pai. De novo, gente, eu tô assim, sempre assim, como eu aprendo com os outros. Esse aprendizado foi com meu pai. E assim, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Pelé nunca foi técnico. Nunca foi técnico. Eu já me aventurei, e fui curioso, Daniel, nessa tua pergunta, né? Eu já fui e voltei líder várias vezes. Porque eu tenho uma certa didática, eu tenho uma certa paciência, não é muito. E muitas vezes me chamaram, pô, cara, você manja, você entende, você faz, você lidera, você orquestra, você faz tudo. Cara, vamos te colocar de líder aqui dessa equipe. Passa esse teu conhecimento para os demais. E, cara, o que eu percebia? Eu deixava de ser um excelente, excepcional vendedor para passar a ser um líder mediano. Estou sendo muito honesto, gente. Assim, não sei se isso aí vai agradar muita gente aqui que se considera. Cara, isso é brilhante. Eu escrevi uma palavra durante a tua resposta porque a gente sempre quer deixar alguma mensagem, né, Filipão? Isso é autoconhecimento na veia. Pô, a galera que curte o LinkedIn, que está no LinkedIn, engajando, aprendendo, o que se fala de autoconhecimento? O Shiva deu um exemplo prático. Escrever na teoria é uma coisa. Olha que baita exemplo prático de autoconhecimento. Cara, eu sou um key account Pelé. Eu não quero ser um líder mediano. Eu quero continuar sendo Pelé no que eu faço. Brilhante. Daniel, e a pergunta do Danilo cabe para o Shiva também, Filipão. Acho que você tem alguma aí para fazer primeiro, né? Depois você... Essa é legal porque está dentro desse contexto também. Tem muita gente com dúvida. E eu vou querer complementar isso, porque agora é um momento polêmica, né? O Felipe vai falar e eu vou complementar a tua fala, Daniel. Vai lá, Felipe. Não, porque assim, a gente vê muito vendedor, né? Não só na área de vendas, mas em outras áreas, quase que sendo como uma obrigação você chegar no cargo de gestão, como se fosse, poxa, eu estou evoluindo, meu sucesso é quando eu for promovido a líder. Poxa, o quanto que a gente tem oportunidade de ter uma performance muito maior em vendas e ganhar muito mais em vendas. E muita gente preferindo ficar na área de vendas, vendendo, do que indo para um cargo de gestão, onde você tem outras, né? São outras responsabilidades, né? Igual o Shiva colocou aí, são outras skills, outros direcionamentos, e para receber menos. Ter ali outros desafios que às vezes a pessoa não está, né? Como o Daniel falou, poxa, autoconhecimento, cara, eu não gosto, mas aí para colocar lá no LinkedIn, posso colocar lá, poxa, eu sou head, eu sou gerente, eu sou, né, qualquer outro nome bonito que a gente CCO. E aí vem assim, esse tema vai, assim, ele desmembra para várias outras questões, né? Então o Daniel acabou de me elogiar aí pela sinceridade, né? E eu acho, apesar de vocês, os elogios que vocês me fizeram na abertura, os exemplos que eu dou da minha vida, da minha experiência, uma coisa que eu gosto de exercitar muito é a humildade. A gente está sempre aprendendo. Tá? E esse autoconhecimento, e a gente reconhecer os nossos limites é fundamental para a gente ter sucesso. Tá? Então, a gente vai pegar exemplo. A gente vai pegar o Pelé é um exemplo à parte, né? Até no gol, um exemplo, um caso diferenciado. Até no gol, o Pelé catou, né? Mas, via de regra, você vai pegar um zagueiro, você não vai colocar o cara de centroavante. E vice-versa. Não vai dar certo. Então, a gente tem, normalmente, habilidades que a gente vai se dar muito bem em uma determinada área e não vai se dar bem em outra. Tem vendedor que é muito acelerado. A gente está falando aí no nosso warm-up, o famoso pé de boi. Pé de boi é aquele vendedor que gosta de tirar pedidinho, vai indo... Ele vai naquela batidinha, ele não é de tirar grandes pedidos. E você tem aqueles vendedores que gostam de dar aquela na empresa que eu estou, uso o termo bolachada. É a primeira vez que eu vejo na vida o termo bolachada. O cara dá uma bolachada. Bolachada é novo para mim também. Não, eu acredito, é novo, né? Bolachada, o cara deu uma bolachada, ele fez aquela mega venda. Só que o cara faz uma venda no ano. Só que aquela venda o cara arrebenta tudo. Imagina o planejamento que um cara desse faz para fazer essa venda. Para a empresa, para o vendedor, para o supervisor, não tem nada de errado. No frigir dos ovos, os dois vão atingir as metas dele. Um de grão em grão, tá? E o outro de uma venda só. E o importante é você atingir tua meta. E a empresa não vai reclamar disso.
A empresa ele precisa dos dois tipos de vendedor. Cabe ao vendedor ele escolher, né? Que tipo de venda ele prefere fazer. Eu vou E dar uma... emocionalmente, Shiva, são skills diferentes, né? Você tem um vendedor que consegue segurar, né, trabalhar a ansiedade dele e esperar 6, 7 meses para ver se uma venda vai acontecer. Você tem outras pessoas que a personalidade dela ali, ela não tem a skill de conseguir gerenciar essa ansiedade. Então, ela precisa executar vendas nesse pé de boi aí que você trouxe, né? Poxa, uma venda todo dia, vendas menores, mas eu preciso ter o sucesso no final do dia para ter emocionalmente bem. Então, é importante aí, mais uma vez, o que o Daniel trouxe aí do autoconhecimento, até para o vendedor saber qual que é que tipo de cliente que ele vai atender também, e para ele poder entender onde ele vai ter mais sucesso. Mas, Felipe, aí vem uma questão bem curiosa, né? E você está correto de onde o cara se dá melhor, né? Mas o ápice da vida de um vendedor é ele ser capaz de fazer os dois tipos de venda. Eu me provoco sempre. Se eu começo a perceber que eu estou com muito ticket pequeno, eu vou atrás dos grandes. E quando eu percebo que eu só tenho ticket grande, eu vou atrás dos pequenos. E para quê? Para balancear a minha carteira, para balancear o meu funil. Porque o risco de você contar só com oportunidades grandes, você tenha 2, 3, se fala muito do 3x, 5x, a gente pode entrar nisso daí. Se você tem poucas oportunidades grandes e elas escorregarem, no final do ano você pode perder seu emprego. Comprometeu. Exatamente. Bônus primeiro e emprego depois. Exato. Nessa linha, nesse ponto que você está colocando, volta e meia eu sou perguntado, e o Filipão também, com certeza, nos nossos trabalhos de consultoria. Pensando em key account no mundo B2B, tá? Não no B2C. Pensando num key account universo B2B. Tem uma quantidade, tem um número mágico de contas? Pensa no teu negócio de tecnologia hoje. Tem um númerozinho mágico ou isso aí é papo de livro, de literatura? Sim e não. Eu acho que depende. Vamos pegar o B2B, as corporativas. Existe um número mágico, quando você fala de farmer, quem cuida de uma carteira, é 30, 35 contas. Mas eu trabalhei numa grande empresa de tecnologia que tinha uma conta, que é a maior empresa do Brasil, né? Não pode falar o nome, petrolífera. Tinham 3 caras, 3 vendedores tocando essa conta. Uma conta tinha 3 caras atendendo. Tinha, lógico, chamava um GAD, que é sigla em inglês para Global Account Director, vulgarmente conhecido como vendedor, e ele tinha mais 2... E ele tinha 2 caras embaixo dele, que tinha outros termos bonitos, siglas, acrônimos em inglês muito bonitas, e os 2 caras eram vendedores. Os 2 caras mega sênior. E esse GAD, esse diretor de vendas, mas mega sênior, uma conta, 3 caras. Tinha algumas empresas, as 2 maiores empresas de cosméticos, perfumes do Brasil, tinha um vendedor para atender essas 2 contas. Então não tem um número, uma coisa fechada, Daniel. Mas assim, vamos pegar numa média geral, o cara consegue atender de 30, 35 contas normais, quando a gente fala de corporativo. Acho que esse ponto é bem importante das contas normais. Danilão, a gente já vai passar para você. É que esse exemplo do Shiva me remeteu a fatos reais que eu já vivi. Dependendo da conta, o vendedor ele vai ter 1, 2 ou 3, porque tem vários negócios em áreas diferentes na empresa. Então, ele não tem só uma área e uma pessoa. Quando a gente fala naquela empresa, você tem negócios diferentes dentro dela. Você tem que buscar, você tem que rantear, né? Você tem que fazer o hunting em áreas diferentes. Eu vivi isso também no passado. Por exemplo, o meu vendedor, meu key account, que atendia a Volkswagen. Tinham 4 áreas diferentes, com pessoas diferentes ali. Então, se ele tem uma quantidade grande de clientes na carteira, para ele fazer o trabalho nesse perfil de empresa, você tem que ponderar. Agora, é uma empresa que é enorme, tem potencial enorme, mas tem um ponto focal só, é outra conta. Então, tudo isso é missão da liderança de vendas. Claro, o vendedor também, o autoconhecimento, a autogestão do pipeline, ele propor sempre é fundamental.
mas aí entra o papel do líder também para entender esses negócios-chave desses vendedores de alta performance, né? E o quanto que a empresa quer investir, né? Você deu um exemplo bom, uma montadora, você não vende nada numa empresa dessa em 3 meses. Quando eu falo vender, assim, pode vender material de consumo, qualquer outra coisa, mas quando você vai chegar numa Volkswagen, você vai vender um projeto, vamos falar uma venda mais complexa, cara, nada vai acontecer em menos de 1 ano numa empresa dessa. É isso aí. Então, a empresa tem que estar preparada. Aí você imagina, todo vendedor, ele é cobrado, e não está errado, ele é cobrado por encurtar o ciclo da venda. E todos sabem que é difícil. Imagina o esforço que um cara desse tem que fazer, numa Volkswagen, por exemplo, para fazer uma venda que demoraria 1 ano, durar, exemplo, 9 meses. Esses 3 meses de encurtar o ciclo de venda é um esforço absurdo. Estou lendo aqui o texto do Danilo e a palavra dele é assim, mundo dinâmico, muda tudo toda hora. Mas vamos lá, vocês leem a pergunta dele. E aí? Vai lá, e aí ele fala, ó, boa noite a todos, excelente live. Hoje é um mundo dinâmico, onde tudo muda muito rápido. O que é melhor, ser vendedor generalista ou especialista? Olha, de novo é uma pergunta difícil, tá? Na empresa que eu estou hoje, atualmente trabalhando, é uma empresa que tem um leque de ofertas muito grande. Então, meio que obriga a conhecer um pouco de tudo. E aí vem essa questão também de ser um bom orquestrador. Quando você tem empresas que vendem vários tipos tem várias ofertas ou vários produtos, é impossível você se aprofundar em todos eles. E aí, se você quiser se especializar em algum, você vai ser, dentro da empresa, vai ser aquele visto como pato manco, né? O cara é bom de vender X tal produto. E a empresa não quer isso. A empresa tem um portfólio, ela tem lá uma série de produtos, e a empresa quer vender tudo. Desde o carro-chefe, o campeão de vendas, até aquele produto que está sendo lançado. A empresa não investiu uma bica de dinheiro para aquele produto ninguém olhar para ele. Então, em algumas situações, o cara tem que ser generalista. Mas, Danilo, eu não vou escapar da tua pergunta. É evidente que o vendedor especialista ele vai ter muito mais chance de sucesso naquela venda, naquilo que ele domina, do que um vendedor genérico. Isso obrigatoriamente quer dizer que o cara tem que ser o especialista mega conhecedor daquele produto? Não. Em vendas muito complexas, em produtos complexos, que é muito comum na área de tecnologia, você tem um pré-venda, um cara que faz o levantamento, um cara que faz a demonstração. Cara, você tem que delegar aquele papel para aquele cara. Então, quando você está numa oportunidade na frente do teu público, você vai ter um cara especialista, ele vai estar fazendo a demonstração do teu produto, e você, vendedor preparado que vai estar cuidando da apresentação, que ela não saia do foco, e percebendo, observando a plateia, e interrompendo quando tem a necessidade de ser interrompido, seja para uma pergunta ou para alguma coisa que tem que dar um pouco mais atenção. E vou mais longe. Tem horas que o vendedor tem que chegar e falar para a apresentação. Por quê? Porque o público já comprou. Então, esse é outro vício que você vê muito comum na área de venda. O cara prepara um PowerPoint de 66 slides. No 5º slide, o cara pergunta, quanto custa? Sabe o que você faz com o teu computador? Você baixa a tela. O teu PowerPoint já fez sucesso, meu amigo. No 5º slide, ele perguntou o preço para a apresentação. Pulou do PANF, do P. O P você fez muito bem. Você apresentou porque você fez um planejamento muito bom. O cara perguntou o preço para a apresentação e entra no N, que é negociação. Nunca tira a caneta da mão dele, né, Tivan? Jamais. Jamais, né? Jamais. Só dando minha contribuição aí, rapidinho, Daniel, eu falaria, seja um especialista em vendas. Se especialize em vendas. Porque, cara, se amanhã você está na área de tecnologia, fiquei desempregado, tive oportunidade na área farmacêutica, você vai ter que entender seu perfil de cliente, vai ter que entender o mercado. Tem vários pontos que você vai ter que estudar. Felipe, mas sobre vendas, você já sabe. Perfeito a tua resposta, Felipe. Era a resposta que eu não soube dar para o Danilo. Seja especialista em vendas. Não seja um vendedor genérico. Seja o melhor. Se prepare para ser o melhor. Isso é fundamental. E um outro ponto também que eu vejo como fundamental, você sendo especialista em vendas, pegar o gancho da brilhante observação aqui do Filipão, você vai perceber se a tua estrutura de pré-vendas é especialista. Porque se você tem um leque gigante que você não pode se aprofundar e se especializar, e a empresa não tem uma estrutura de back office para você em pré-vendas, já se prepara para buscar uma outra oportunidade.
porque não vai dar bom e você vai assumir esse BO depois. Porque por melhor especialista em vendas que você seja, não tem como administrar um leque gigante de produtos se aprofundando neles. Então, acho que a gente contextualiza bem a ótima pergunta do Danilo, né? Tem os 4 P's do marketing, e eu gosto para a área de vendas, eu deixo 3, né? Você tem que ter o produto, você tem que ter um produto bom, você tem que ter um preço compatível e o M, place, né? De mercado, você tem que ter para quem vender. Se você não tem esses 3, é um tripé, se uma dessas perninhas estiverem curtas, não vai ter venda. No caso da tecnologia, o produto ele é apresentado por um pré-vendas. Então, o pré-vendas, ele sim é o especialista naquele produto. Ele que vai encantar. O vendedor, ele está como mero condutor daquele processo. E é isso que ele tem que fazer muito bem, como o Felipe comentou. Maravilha, maravilha. Pessoal, vamos continuando. Felizmente, no Instagram, gente, faltando 4 minutos para bater as 10 horas aqui, o Instagram cai, tá? Então, quem está no Instagram vai cair, corre aqui para o LinkedIn, abre aí o meu perfil do Daniel, que você já vai conseguir pegar esse finalzinho. A gente fez uma postagem, tá, o Paulo, falando sobre planejamento em vendas. E a nossa audiência comentou, o Renato Long, ele falou assim, a cabeça do empreendedor, a pergunta que a gente fez foi justamente quando montar um planejamento em vendas, né? Pensando como é que eu monto um planejamento semanal. O Renato Long, ele falou assim, cabeça do empreendedor e bom profissional nunca para, as ideias borbulham sem hora marcada. Então, ele trazendo que, poxa, você tem que planejar aí a semana inteira de acordo com o que for aparecendo. Ana Paula Marçal, essa grande amiga, falou, domingo é meu dia especial para planejamento, Felipe Xavier. Dia de ver a agenda da semana e realizar os ajustes quando necessário. Deixa eu ver quem mais aqui. O Cláudio Júnior falou, poxa, eu gosto de fazer domingo à noite, para já começar a semana 100%. A Andréa Trent, incrível, vendedora, super gestora, vendedora, ela é incrível. Ela falou que também planeja as ações dela com antecedência, isso deu consistência de faturamento durante todos esses anos como empreendedora. Odilon de Borba, eu gosto de fazer sempre à noite, sexta-feira, sábado e domingo. Pega 3 dias. E aqui, para encerrar, o Danilo Mota fez um comentário muito legal também, um cara fantástico, fala sobre comportamento em vendas, né? A gente vai trazer ele no futuro aqui, né, Daniel? Tem o planejamento e tem a outra dificuldade. A execução, mestre. Daí que o guru Rancharan escreveu um livro que ficou famoso chamado Execução. O que você acha disso aí, Paulo? Você que fala tanto de planejamento, vendedor para planejar a semana dele. Porque vamos pegar o planejamento grande e quebrar ele em pequenos planejamentos ali ao longo da semana. Dá a sua opinião aí para a gente. Eu vou começar aí espero que as pessoas não me critiquem por isso, né? A primeira coisa que tem que se falar dessa profissão nossa de vendas é que vendedor trabalha muito. Tá? Normalmente, o planejamento se faz fora do horário comercial. Porque no horário comercial você tem que estar falando com o teu cliente. Então, essa é a primeira mensagem. Essa frase merece um quadro em todo escritório de vendas físico ou virtual. Perdão interromper, mas foi mais forte do que eu. Tá certíssimo. Assim, Daniel, não tem como. Vendedor para ter sucesso, qualquer profissão, você tem que trabalhar, cara. É lógico que se fala muito em eficiência, mas assim, quem quer bater meta, estourar de ganhar dinheiro, meu amigo, ele vai ter que pegar o horário comercial dele, tá muito planejado, para ele não perder um segundo sequer que ele não esteja lidando com o cliente. E os outros demais 24 horas do dia, né, vamos pegar 8 horário comercial, as outras 16 que sobraram, ele tem que fazer o trabalho burocrático planejar. Tá? É lógico que a gente está falando no mundo ideal, a gente tem vida, a gente tem família, a gente tem que dormir. Eu faço academia, até para cuidar da minha cabeça e cuidar da minha saúde, eu faço academia. Então, isso tudo, por incrível que pareça, faz parte da minha preparação como vendedor. Eu não comentei, eu fiz o link de ciclismo com vendas, porque eu me preparo na minha vida de vendedor como se eu fosse um atleta. Eu me preparo na minha vida de vendedor como se eu fosse um atleta. Eu cuido da minha alimentação. O pessoal quer ir na churrascaria, eu quero comer um sanduíche natural. Eu quero comer um sanduíche natural, porque eu não quero perder tempo na churrascaria. Eu não quero voltar tarde e estar cansado com sono.
Tá? E assim, de novo, gente, não critiquem, é uma postura minha. Tá? Posso estar errado, posso exagerar alguns momentos? Pode ser. Respondendo à pergunta, qual o melhor momento de se planejar, eu gosto de fazer o planejamento semanal do domingo à noite. Tá? Mas é um hábito que eu adquiri, eu prefiro fazer isso do que ver a porcariada que tem na TV. Geralmente é 1 hora. E por que 1 hora? Porque eu vou fazendo um pré-planejamento durante a semana. Então, durante a semana, você tem aquelas coisas que você planeja, algumas acontecem, outras, hoje é muito comum com essas reuniões virtuais, o cara posterga uma reunião, então, o que você planejou para uma semana vai passar para outra. Eu até brinco, né? Quando você quer cancelar uma reunião, você liga para o cara confirmando. Aí o cara cancela, né? O melhor jeito é você ligar confirmando. O cara cancela na hora. Até isso faz parte do planejamento. Não, por que isso que acontece, né? Eu tô te ligando para confirmar. Cara, que bom que você ligou. Cancela. Um abraço. Isso faz parte do planejamento. Então, você tem que saber, eu faço uma outra analogia que são os pratinhos, né? O vendedor, quando a gente fala de várias oportunidades, o vendedor tem vários pratinhos, né? O planejamento é você manter todos virando. Não pode, nenhum pratinho pode parar de virar. Então, você tem esse planejamento diário, você tem que ter lá o to-do list de cada dia, e aquele planejamento macro do domingo à noite, que eu faço domingo à noite. Você pode acordar mais cedo, segunda de manhã. Eu não gosto muito, alguém falou que faz de sexta ou no sábado, né? Sexta, sábado e domingo, ou de longe. Domingo eu gosto à noite, tá? Por que eu não gosto na sexta e no sábado? Porque, cara, é o tempo que a gente tem, é o tempo que a gente tem para descansar o nosso cérebro. Fazendo a analogia de um atleta, o atleta não pode treinar direto. O atleta ele tem que treinar, ele tem que se alimentar e ele tem que descansar. E para nós é a mesma coisa. E o descanso faz parte da preparação. E o descanso faz parte da preparação, cara, porque se você não desliga, você não para, cara, você não curta da tua família, você vai perder tua esposa, você não vai ver teus filhos crescer. Cara, isso não é saúde mental e muito menos saúde profissional. Você trabalha. Eu gosto de dar o exemplo da minha filha, que se formou médica. Gente, 6 anos pagando uma faculdade de medicina. Não foi fácil. Eu tive que vender muito. E era a minha maior motivação, porque o boleto todo no final do mês caía. Felipe gosta da analogia, né? Felipe gosta. Gente, esse é o maior motivador que você tem na vida, tua família. Só reforçar, daqui a pouquinho vai cair aqui o Insta, só reforçando, porque tem gente que está entrando agora também. A gente está no LinkedIn, no meu ou no do Felipe, tá, galera do Insta? Que daqui a pouquinho vai cair. Desculpa, Chivai, que tá por pouco e tem gente entrando agora. Nossa primeira experiência aqui com o Insta. Valeu quem tá entrando por aqui também, galera. Obrigado mesmo, hein? E essa motivação do boleto é fantástica. Eu tô com um bebê de 2,5 e eu sei bem o que é essa motivação extra, né? O Chiva, pegando esse gancho do Filipão aqui, das perguntas, né, da nossa audiência, que vão fazendo, quando a gente vai esquentando o tema também nas nossas redes sociais, o Leandro Menon comentou o seguinte, geralmente os CANs cuidam dos 20% dos clientes top que trazem 80% do faturamento. Não é isso? O que você responderia para o Leandro Menon? Leandro, é a famosa curva de Pareto. É isso aí, cara. Não tem muito pra onde fugir, cara. É difícil. Às vezes tem algumas empresas que a gente vê no setor automotivo. O cara tem um cliente e é montador. O dia que esse cliente vai embora, a empresa fecha, né? Não é isso que as empresas querem. As empresas querem minimizar risco. E a melhor maneira de você minimizar risco é você pulverizar a tua carteira de clientes. Claro que todo mundo quer ter clientes grandes, clientes que trazem grandes receitas e principalmente que trazem visibilidade. Isso é inevitável, qualquer empresa. Mas a saúde da carteira da empresa está nos 80%, que eventualmente podem até trazer 20% da receita, mas é lá que está a saúde, é lá que vai garantir a perenidade da empresa. Tá? E só para esclarecer, que o Daniel falou CAM, é Key Account Management, tá? Então, assim, Boa, Filipão. Perfeito. Para traduzir, pessoal, que às vezes a gente já passa o termo aí direto, né? A questão do Leandro, ele tem razão. Normalmente a empresa pega esses vendedores melhores
mais experientes, tá? Não vou dizer necessariamente não é melhor, esse negócio de melhor é meio relativo. Até o bater a meta não necessariamente quer dizer que o cara é melhor. Mas vamos pegar os vendedores mais experientes, mais preparados, e coloca esses caras para atender as contas maiores, as contas mais trabalhosas. São pessoas experientes, conhecem o produto, conhecem o cliente, conhecem o mercado, eles sabem. Muitas vezes é a teoria do Hunter e Farmer, não sei se a gente. Talvez até caberia um dia só para falar disso, sim. Mas seria muito comum você Hunter, Farmer e meta qualitativa e quantitativa. O Filipão, a gente precisa trazer o Shiva de novo, hein? Vamos, porque ele trouxe uma questão muito legal, justamente nos termos que a gente está trabalhando hoje, inside sales. Galera, o briefing nosso foi incrível. Tem coisa que é anotada que a gente não vai conseguir falar. Hoje a gente traz ele para poder falar desses outros temas, né? A gente até ser mais específico. Poxa, como é que eu busco esses clientes? Como é que eu vou prospectar? Acho que vai ser bem legal, porque o Shiva ele tem toda essa experiência de trabalhar nesse, vamos dizer assim, no chão de fábrica ali, buscando mesmo, captando esses clientes. Então vai ser bem legal que aí a gente foca nisso, porque é uma aula. A gente trabalhar só com isso. Então a gente vai olhar com você depois, viu, Shiva? Um dia para a gente falar sobre isso. Já faz a provocação, não estou vendo comentário nenhum, mas já faz a provocação. Eu tô achando, o pessoal acho que está anestesiado, viu, Shiva? Você tá falando anestesiado. Estou falando demais, gente. O pessoal está dormindo, né? O pessoal está dormindo. Manda um ok pra gente, estamos aqui, estamos acompanhando. Manda pra gente aí nos comentários. Que isso ajuda no engajamento também do LinkedIn, né? Então, é necessário e importante pra gente aí. Shiva, vamos aqui para o nosso momento mito ou verdade. A gente liberou hoje o momento confessionário, tá, Shiva? Mas da próxima você não escapa. Mas eu já fiz a minha confissão, da minha fase líder. Que me persegue. Mas a gente vai querer você contar um dia assim, de uma venda que foi cara, que deu reviravolta e tudo mais. A gente, na próxima, você vai trazer aí para a gente. Ó, eu e o Daniel, a gente pega algumas coisas que a gente ouve e traz para o mito ou verdade. Então, nos treinamentos, nas consultorias, nas mentorias, coisas que chegam para a gente. Então, olha, primeiro, mito ou verdade, hein, Shiva? Um vendedor de sucesso não passa por apuro, sempre vence. Não só mito, como mentira. Não existe vendedor que não passa apuro, gente. Não existe. Eu passei muito apuro na minha vida, passei perrengue, sabe? Demiti empresa, fui demitido também. Cara, é impossível. É por isso que é legal fazer a comparação da vida de um vendedor com a vida de um atleta, né? A gente vê time, agora pode falar palmeirense, não sou palmeirense, mas o Palmeiras está ganhando tudo. O Palmeiras venceu tudo até pouco tempo atrás. O Palmeiras só não tem mundial, tá? Que me perdoe os palmeirenses. A outra coisa, é proibido futebol e falar de futebol em vendas. Depois a gente comenta disso. Mas, enfim, não tem uma carreira ali. Política e religião. Então, são assuntos proibidos em venda. Não existe uma carreira 100% o tempo todo vencendo. E até porque o nosso aprendizado, ele vem de erros, vem de fracassos. Quando se fala muito em vendas, 3x, 5x, isso aí, esses termos em inglês, 3x ou 5x, quantas oportunidades você trabalha efetivamente para ter sucesso. Então, se fala muito de vendedor 3x. Eu nunca vi. Cara, o cara trabalha 3 e ganha uma. O cara tem que ser muito, água no deserto para ter esse sucesso. Eu acredito no 5x. Um bom vendedor, ele consegue trabalhar 5 oportunidades para ganhar uma. Quando eu falo 5 oportunidades quentes, reais, proposta, apresentação, 5 oportunidades de verdade, não boca de funil. Para mim, isso quer dizer o quê? O cara trabalhou 5 e ganhou uma, ele errou 4. Ele errou 4 vezes. E nesses 4 erros que ele cometeu, e ninguém quer cometer erro, né? Ninguém trabalha uma venda, se esforça para perder. Nessas 4 oportunidades que ele perdeu, ele tem que tirar uma coisa, um ganho dessas oportunidades, que é o aprendizado. Então, nessa carreira dura que é de vendedor, que também é feito de fracassos, de erros, o vendedor tem que saber tirar a lição, ver aonde ele errou, não terceirizar a culpa,
Não colocar a culpa no pré-venda, não colocar a culpa do diretor. Então, o que eu errei? Para ele não cometer aquele erro, ele não pode cometer de novo. Ele pode cometer outros erros. E erros existem aos montes. Mas aquele erro ele não pode cometer de novo. A repetição é imperdoável, né, Shivan? Eu sei que é uma palavra forte, imperdoável, mas pô, errar, o primeiro erro, ele é saudável, porque ele é aprendizado. A repetição do erro é um descaso. A palavra forte, Daniel, é burrice. Essa é a palavra forte. Se você persiste no erro, né, não dá. Eu falo muito em mentoria, né? Quando tem algum evento dentro da ligação, é que o vendedor deixou passar, de ele conseguir entender que foi uma responsabilidade dele não ter aplicado ali aquela técnica naquele momento. E aí fica como aprendizado. Vai acontecer, poxa, você esqueceu, ficou nervoso, aconteceu alguma coisa durante a ligação, durante a reunião, que você perdeu um pouco o foco, acontece. Mas você precisa entender o que aconteceu. Mas fala assim, poxa, realmente aqui eu não tive o controle. Beleza, aprendi, na próxima eu vou sempre lembrar disso. Mas não é crucificar, mas é entender que é responsabilidade dele aplicar aquela técnica. Ele é o vendedor, ele é o profissional. E às vezes, Felipe, aquele negócio é um tema tão difícil, porque você tem N variáveis. É uma coisa difícil de fazer um prognóstico. A gente, no Osso Warm-Up, a gente comentou do livro Antifrágil, né? Não é um livro de vendas, mas quem puder, tem paciência de ler, é um livro fantástico. Incrível. E assim, você tem N variáveis no mercado financeiro, na política, e em vendas é igual. É quase impossível você controlar todas as variáveis. Por isso que se perde cada 5, os melhores de cada 5, eles vão errar, eles vão perder 4. É inevitável isso daí. E tem certas situações que a culpa não é do vendedor. E aí, quando você começa a ter certas situações, o Daniel comentou agora há pouco, a minha equipe de pré-vendas é muito ruim. Ou ele chega para o chefe, para o dono da empresa e fala, cara, eu preciso de uma equipe de pré-vendas melhor, ou ele vai atrás de outro lugar que tem uma equipe de pré-vendas de acordo. É isso. Que entrega a matéria-prima, né? Entrega a matéria-prima. Sem produto, vendedor nenhum vai ter sucesso. A linha de produção. E aí um outro tema para a gente abordar na próxima, Filipão, resiliência. Aí o vendedor, o campeão, ele tem que saber a diferença de resiliência e de covardia. Porque é outra palavra forte, mas que se aplica. Pô, se eu estou percebendo que é uma questão comportamental de uma área que precisa me suportar e nada acontece, não é resiliência esperar que um dia se resolva como um passe de mágica. É covardia de não encarar de frente, sentar com a liderança e falar, olha, isso aqui eu tenho uma objeção interna. Eu não tenho que identificar o objetor num cliente dentro das personas, né, influenciador, decisor, indicador, objetor, eu tenho objeção interna. Se ele não encarar isso, mas esse também é um papo para a gente ter na próxima live contigo. E é muito legal o Shiva trazer essa questão, poxa, né, do 5X. Então, cada 5, 4 eu tô fracassando. A gente sabe que o vendedor, principalmente o close, o key account, ele tem uma personalidade com um ego mais inflado. E aí é muito interessante entender essa questão de, não, eu preciso falar, eu preciso externalizar que vão ter os fracassos, e não tem problema. O meu número, esse número aqui de 4 derrotas para uma vitória, é isso mesmo. Não tem nada de errado, não preciso ficar escondendo ou falando para os outros, nossa, a minha, eu fecho 80% dos clientes que chegam. Tá, você está fechando 80%, muito provavelmente essas pessoas estão chegando para tirar um pedido. Então, você não está fazendo também muito esforço ali para poder executar essas vendas. E aí entra esse ponto, né, também, Daniel, porque eu como, né, o ego mais inflado, eu vou resolver esse problema aqui de pré-vendas. Eu não posso chegar lá e falar que o problema está numa matéria-prima que está chegando um pouco mais, como que eu digo, desqualificado para mim. Não, vou tentar resolver isso de qualquer forma. Cara, não tem que fazer, se não está chegando qualificado, não é matéria-prima. O Felipe, isso daí que você está falando agora me remete a 2 pontos que o Daniel
me falou atrás, e eu disse que era uma contradição, eu acabei não falando a minha contradição. Geralmente, um bom vendedor, e quanto melhor o vendedor, entre aspas, pior líder ele é. Mas eu falei a contradição, porque o vendedor de contas grandes, processos complexos, longos, ele é um líder. Pô, mas você fala que o cara não é líder, mas é líder. São tipos de liderança diferentes. E esse tipo de liderança que um key account, um vendedor top tem, é muito mais difícil do que ser líder por poder. Ele tem que, muitas vezes, ele tem que chegar e consertar, liderar, ajustar equipes, processos, o chefe dele, de uma maneira que ninguém perceba que ele está impondo, ou liderando, ou guiando, conduzindo a empresa para aquele determinado caminho. Então, Daniel, outro ponto, segundo ponto que eu queria comentar, né, o quanto você não pode ferir o teu cliente interno. Muitas vezes você tem alguém dentro da tua equipe, dentro da tua empresa, que não está fazendo o trabalho de acordo. É muito simples você pegar lá, afiar o teu machado, o guilhotina, e decepar esse cara. Tá? Um vendedor, muitas vezes, por incrível que pareça, ele tem esse poder. Se acontecer uma falha em uma conta gigante, onde foi perdido muito dinheiro, o vendedor aponta um dedo para um pré-venda, um exemplo, e esse pré-venda pode perder o emprego. E acabou. E aí esse vendedor ele pode estar perdendo um ótimo pré-venda para livrar o lado dele, ou deixar o ego dele ainda inflado. Quando, na realidade, ele tem a parcela de culpa dele, e muitas vezes uma parcela grande de culpa, porque ele não orientou o pré-vendas naquele processo. Então, ele tem que... Vai, por favor. Não, eu tanto concordo que eu fiz uma postagem hoje sobre key account proposital, porque era o tema da nossa live, e um dos itens que eu coloco para um key account é gerir conflitos. Então, gerir conflitos é uma grande habilidade de liderança, mesmo ele sem liderar pessoas, mas ele lida o processo, ele lida a jornada de vendas. E isso tem que ter uma habilidade, tem que ter as soft skills da comunicação, da oratória, da flexibilidade, da adaptabilidade, entendendo que dependendo da forma que ele fizer, ele vai apontar o dedo, aquele cara cai hoje. Amanhã, ninguém quer trabalhar para ele, porque fala, se der ruim, eu já sei que vai sobrar para mim. Então, é bem complexo mesmo. Esse cara é o ouvido. O vendedor é o ouvido da empresa. Ele está ouvindo diretamente o potencial cliente / cliente. Então, ele vai precisar traduzir, né, dar esse feedback para todo o resto do processo, né, que muitas vezes não está conseguindo estar nessa ponta e tendo esse contato direto com o cliente. Vamos para mais uma aqui, o Shiva. Ele fala muito, vai dar um ótimo vendedor. Esse é mito dos grandes, viu? Isso é muito comum, área, vendas técnicas, né? Empresas técnicas. Eu falo muito de software porque é o mercado que eu estou aí nos últimos 15 anos. Mas qualquer coisa técnica que se venda, seja uma máquina, seja um equipamento médico, você tem nas áreas técnicas, você tem aqueles caras que são mais extrovertidos, né? Extrovertido é aquele cara que está conectado com as pessoas, que gosta de falar, que gosta de interagir. Eu falo muito. Aí chega um gênio, né? Essas lideranças que muitas vezes são tão elogiadas e com egos inflados, e fala, cara, esse cara vai ser muito bom em vendas. E joga o coitado em vendas. Muitas vezes porque o cara às vezes não é tão bom tecnicamente, e por algum motivo alguém acha, não, vamos colocar esse cara em vendas que vai dar certo. E normalmente ele não começa como vendedor, ele começa como um técnico, especialista, pré-vendas, engenheiro de vendas, cada área tem sua nomenclatura. No Frigir é a mesma coisa. Tá? Então, necessariamente, você coloca alguém que era da área técnica, você coloca na área comercial, sem preparo nenhum, fala, não, cola no vendedor, que o vendedor te ensina. Cara, ele, um pré-vendas, um engenheiro de vendas, o nome já fala, ele é vendas. Ele também tem que fazer o trabalho de vendedor. Ele não vai ser o cara necessariamente que vai chegar lá e brigar pelo pedido, não vai ser necessariamente não vai ser o cara que vai fazer a negociação comercial, mas muitas vezes ele vai ser chamado para defender um escopo. E defender um escopo é uma negociação. Sim. Tá? O que entra, o que fica, o que sai desse escopo que eu estou vendendo para você. Como você vai querer que o pobre infeliz que é engenheiro, que é pré-venda, que é técnico, que é o que seja, entre numa negociação sem um conceito de negociação? Sem ele ter que sair da boca dele a palavra não ou nunca. Porque se ele falar uma palavra errada no momento de uma negociação de escopo, a venda está perdida. Esse produto não serve para a gente. O cara que é técnico falou, não faz. Então, assim, essa questão de fala muito dar um bom vendedor, gente, assim, é um mito dos maiores, sem dúvida. Dos maiores. Assina embaixo.
É isso aí. Mais perguntas? Bora, Já vendedor estouramos, hein, Filipão? Beleza, a última aqui. Vendedor do futuro vai precisar entender sobre tecnologia. Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que tecnologia já faz parte da nossa vida. Eu acho que aí a gente tem que fazer um pouco de filtro nessa colocação. Tá? A criança hoje aprende, coloca um celular, e quando a gente fala de um celular, celular é alta, pura tecnologia. Tá? O celular mais vagabundo hoje, ele tem 100, 200, 500 vezes mais capacidade de processamento que a Apollo 11 que pousou na Lua 50 anos atrás. Então, assim, falar de tecnologia hoje permeia a nossa vida. A gente respira, vê, convive com tecnologia o tempo todo. Traduzindo essa colocação, eu acho que a resposta tende a ser sim, tá? Mas não necessariamente. Porque hoje está se falando muito de ecologia, de vida natural, de vegano, e isso foge um pouco da tecnologia. Então, o cara vai precisar de tecnologia, porque hoje o cara, por exemplo, não vive sem um celular, mas ele não vai fazer uma abordagem num produto mais natural, falando de tecnologia, de bits e bytes de software. Ele vai ter uma abordagem um pouco diferente. Então, falar assim que necessariamente é tecnologia, que o cara tem que entender tecnologia, eu acho que sim, a minha tendência é achar que é um exagero. Mas qualquer ser humano, independente da área dele, o cara vai falar, não, eu vou viver e vou abrir mão de toda a tecnologia, aí não, gente. Tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo tem que usar a tecnologia de uma maneira inteligente e a seu favor. E aí, seja na nossa profissão, ou seja no nosso dia a dia, final de semana assistindo Netflix, é tecnologia. Show de bola, show de bola. Essa última frase aí, a gente pode estender para a próxima live também. Né? Já anotei aqui. Já anotei. Poxa, a próxima live a gente já tem vários temas com o Shiva. Vai ser top. Tem que ter uma continuidade, porque tem muito do perfil. Essa parte de tecnologia, ela dá um desdobramento bom. Vamos deixar o docinho, Filipão, para a próxima live. Vamos. Porque entra performance, entra o que o cliente está esperando do vendedor. Tem muita coisa interessante para a gente trabalhar aí. Eu já vou fazer um spoiler, então, dessa papo de tecnologia. Você provocou muito a questão de SDR, prospecção, que é um baita desafio hoje. Um baita desafio. E aí vou colocar o primeiro desafio. Você não faz prospecção sem usar intensivamente tecnologia. Não faz. Não faz. Essa aí você vai guardar, viu, Shiva? A gente falou muito disso no briefing. Nós vamos levar esse tipo de provocação justamente para a gente falar de performance. A gente falar dessas caixinhas, né, que a gente tem aí hoje. Poxa, o SDR, o Inside Sales, o Closer. Poxa, peraí. O que cada um desses profissionais vai ter que apresentar para o mercado para que ele tenha sucesso? Isso vai ser muito legal da gente. Se você fizer uma enquete aqui agora e perguntar, né, quem sofre com prospecção, de cada 10 vão levantar a mão e falar que sofrem com prospecção. Essa é a realidade do mercado hoje. Está muito difícil prospectar. Tá muito difícil. Aqui, no meio da nossa live, tá rolando prospecção, né? O nosso amigo do inglês aqui tá prospectando. Aproveitou o momento da live e tá prospectando. É uma guerra, né? A gente hoje no LinkedIn, a gente vai recebendo prospecção, e aí a gente precisa falar de qualidade, né? Não só de escala, peraí, e a qualidade dessas prospecções. Né? Então, isso, vamos deixar para o próximo, vamos deixar o pessoal aí curioso para quando o Shiva voltar, já estarem aí com todas as perguntas prontas para poder colocar aí no nosso comentário. Pessoal, hoje, assim, nem deu para a gente trabalhar muitas perguntas, né, que foram colocadas. Também o pessoal ficou, acho que o pessoal hoje está mais tímido aqui para poder fazer pergunta, né? O Danilo fez. A gente tem uma outra questão que muitas vezes os comentários que vão para o LinkedIn não chegam aqui para o StreamYard, né? Que é onde a gente faz essa transmissão.
Então, aí a gente fecha aqui a live, a gente vai lá no perfil, né? A gente entra no perfil do LinkedIn, a gente vê que tem comentários, tem pessoas que deram boa noite, e a gente não viu aqui. Então, tá, pessoal, assim, a gente pede desculpa se deixou alguma pergunta de fora, se a gente não deu uma boa noite aí para algumas pessoas, mas realmente não são todas as mensagens que chegam, aí é uma questão mesmo da plataforma. É legal a gente trazer isso para o público, a gente não ficar aí como pessoas que não tiveram empatia ou como pessoas que foram mal educadas, né? Mas a gente busca responder vocês lá nos comentários. Fala uma frase da semana aí, Shiva, para a gente fechar com chave de ouro. Eu acho que a frase da semana é aproveitar esse finalzinho de resto de ano que a gente tem, de 2023, que foi um ano sofrido. Eu acho que todo mundo aí, algumas pessoas podem chegar a falar que não, mas a gente teve um ano conturbado politicamente, um ano de guerra, um ano de conflito. A gente vive num cenário de polarização no Brasil, mas eu estou muito animado com o ano de 2024. Tá? Então, eu acho que uma das questões aí que eu comentei no meio da nossa live, essa motivação, essa automotivação que o vendedor tem. E ele não pode chegar e terceirizar a culpa, ele não pode chegar e também se fechar os olhos para os problemas, para as limitações. Uma das coisas que o cliente às vezes reclama do mercado, disso, daquilo, do outro, você não pode falar que o cliente está errado na cara dele. Você fala, não, eu entendo, você tem razão, mas... E aí você tentar ver o lado positivo da situação. É o tal do copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, a gente tem que ver sempre o copo meio cheio e fazer de tudo para completar ele. Isso tem que partir de nós. Então, a frase da semana é desejar um 2024 aí de sucesso, de dedicação e de muitas vendas para todo mundo, que é o que a gente quer e precisa. Maravilha. Maravilha. Já pegando um gancho, semana que vem a gente está aqui. Semana que vem, 2023 não acabou para vocês, né? A gente vai fazer live na semana que vem, mantém nosso compromisso aqui a quartas 21, e aí a gente vai fazer um movimento legal. A gente teve 5 convidados aí nas últimas 5 semanas, a gente vai pegar alguns pontos que a gente não conseguiu desenvolver muito e a gente vai discuti-los. Então, eu e o Daniel, a gente vai trazer aí pontos mesmo que a gente percebeu ali na live que a gente não conseguiu estender muito, e aí a gente quer contar muito com a participação também das pessoas nos comentários, trazendo a visão delas. E aí a gente debater, né? A gente transformar debates com alguns pontos. Felipe, eu estou lendo aqui o comentário do Marcelo Peçanha, ele está perguntando para mim por que eu me apaixonei por vendas. Como que a gente fala para o Marcelo ver o iniciozinho do vídeo que eu falo essa história do porquê eu me apaixonei por vendas? Vai estar gravada. Marcelão, boa noite, bem-vindo, meu caro. A live está gravada. Esse comentário que eu não estou vendo? É o que o Felipe falou. Deve tá no teu privado ou tá no LinkedIn? Não, tá no LinkedIn. Eu sou tecnológico, Daniel. Estou aqui no olho do peixe, eu tô no gato. Estou vendo o comentário do Marcelo também, mas é o que o Filipão falou. Às vezes escapa por alguma razão, não. Eu tô no LinkedIn, no Instagram e no StreamYard. Então divulga onde que ele vai poder ver. Eu vou mandar o link para você dessa live, para você assistir ela inteira, cara. Você, que é um campeão de vendas também, precisa assistir essa live. Também não chegou para mim, tá? Tô olhando aqui, já dei um refresh no LinkedIn, a gente fica aqui com a segunda tela. Não apareceu aqui também no StreamYard, então Felipe e Daniel, a gente está em equipe aqui. Olha lá, o Chico ajudando a gente aí, ó, ajudando a organização, viu? Boa. O importante é a gente atingir o objetivo, que é passar conhecimento, agregar valor, e, enfim, eu fico super feliz de estar participando dessa live com vocês, e mal vejo a hora de participar de outras. E assim, o LinkedIn hoje é uma grande rede, quem quiser entrar em contato comigo diretamente, fica à vontade, trocar ideia, dar dica. Assim, eu adoro conversar com as pessoas, adoro aprender, eu estou sempre aprendendo. Como é que te encontra, Shiva? Paulo Shiva no LinkedIn. Põe Paulo Shiva, CHIVA, me encontra no LinkedIn, é o melhor lugar. É a rede onde eu sou mais ativo. Gostaria de ser mais ativo. Quem quer ser um campeão de vendas, busca o Paulo Shiva. É isso aí. Sigam o Shiva, sigam o Daniel, me sigam também. Sigam o Felipe. Sigam o Filipão.
porque aí vocês vão estar sempre atualizados, recebendo também. A gente tem que entrevistar um dia o Daniel. O Daniel tem uma vida, né? Ele mudou, chaveou para vendas no meio da carreira. Ele tem uma função de chaveou, se apaixonou. Eu digo o seguinte, né? Vendas é que nem um bichinho, cara. A hora que ele te pica, você não sai, não larga mais, cara. Não larga mais. Exatamente. Pessoal, exatamente. ótima Marcelão, noite. já te mandei, viu? Assiste a live, cara. Você vai adorar. E Shiva, muito obrigado, viu, meu caro, por aceitar Shiva. o convite. A gente vai marcar para a gente poder ter essa parte 2. Muito legal quando a gente tem um papo, a gente vê que rende, para a gente discutir esses pontos que ficaram em aberto. E aí, fiquei para cenas dos próximos capítulos. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Quarta-feira, às 21 horas, estamos de volta. E aí, participem, que vai ser muito legal a gente levar esse debate juntos. Beleza? Abração, ótima noite. Abração. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos. Valeu, Shiva. Abração.